Ok, então boa noite, iniciando a aula do dia 1º de junho de 2020, turma de Serra Caiada, a disciplina de Política e Planejamento, né? Então, hoje a gente vai trabalhar o texto 2, que é Políticas de Avaliação Educacional do Brasil, Concepções e Desafios, tá certo? Então, eu vou partilhar aqui com vocês agora a minha tela, tá? Eu fiz uma apresentação aqui de PowerPoint para que eu vá trabalhando com vocês. E o primeiro slide é esse aí. Eu gostaria só que vocês abrissem o microfone rapidinho, só para dizer se vocês estão vendo a tela, se deu certo. Uma pessoa só abre, não estou vendo, professor. Professor. Está vendo a tela? Política de planejamento? Política de planejamento, financiamento e avaliação educacional. Perfeito. Muito obrigado. E aí eu peço que, né, como eu já expliquei, a questão que você deixe seu microfone desligado, mas fique à vontade para a qualquer momento poder participar. Então, vamos lá. Gente, esse texto, ele vai nos falar, ele vai nos trazer sim, só mais um detalhe, né? Enquanto eu partilho minha tela, a minha imagem não fica disponível, tá certo? É assim mesmo, ou partilha a tela, ou passa até a minha imagem. No final, eu retomo a minha tela, a minha imagem. Então, assim, eu espero que vocês tenham tido a oportunidade de ler o texto, mas o grande pano de fundo desse texto é uma realidade que, de certa forma, incomoda bastante, que é quando a gente pensa nessa questão de avaliação, né, esse texto é mais voltado para a avaliação educacional, para as formas de avaliação externa das escolas e do sistema de ensino de uma maneira geral, a gente pode perceber claramente como não há uma independência, né? Como essa questão tão falada de autonomia de escola, autonomia da educação, e o texto nos mostra que realmente não é isso. E aí eu gostaria de, antes de começar o texto, alguns slides, escutar um pouco de vocês. Quem leu o texto teve essa percepção também de como a gente depende da autorização de outros países, de outros organismos? Alguém está querendo entrar aqui, tá? Eu vou só alternar para poder permitir. Deixa eu ver aqui. Não é ninguém não. Alguém gostaria de comentar? Se não quiser comentar, não tem problema, tá? Mas eu gosto sempre de passar a palavra para vocês, se vocês tiveram essa ideia também que o texto traz. Perceberam isso? Tudo bem, então vamos lá. Primeiro slide, né? O primeiro tópico do texto vai nos falar sobre a constituição do Estado avaliador. Quando ele diz, gente, a constituição do Estado avaliador, ele está nos trazendo o quê? A formação desse Estado que avalia. Então, como é que o Estado brasileiro, que o governo brasileiro, como é que o governo federal, enquanto ente maior do país, responsável pelas políticas do nosso país, não só da educação, como de todas as outras, ele vai se constituir, ele vai se formar, ele vai pensar num corpo avaliativo, certo? E aí destaca também a questão de algumas reformas educacionais. Então, o texto vem nos falando que as discussões sobre neoliberalismo e tal, a partir da década de 80, ganham força e vão implicar e vão influenciar nas reformas educacionais. E aí ele cita a Conferência Mundial de Educação para Todos na Tailândia, na década de 90, no ano de 1990. E aí, assim, né, a gente tem que lembrar que o mundo, ninguém vive isolado, certo? Então, cada vez mais, principalmente com essa questão da globalização, os países, eles estão intimamente relacionados, existe uma dependência muito grande. Tanto é que quando um país entra numa crise econômica, dificilmente ele entra sozinho.
né? Principalmente os mais fortes, quando a sua economia entra em algum tipo de recessão, esse país geralmente tem um efeito dominó e leva os outros consigo, e às vezes até o mundo todo, dependendo de quem é esse país, de qual país é esse aí. Então, nessa conferência de Educação por Todos, na Tailândia, foram estabelecidos compromissos mundiais. E o principal compromisso aí elencado foi justamente a busca por uma educação básica para uma vida digna. Então, assim, muitas discussões nessas conferências, né? E o principal objetivo é que a educação básica do mundo todo pudesse favorecer, pudesse melhorar, pudesse garantir uma vida digna para os habitantes do mundo todo, dos países que fazem parte dessas organizações. Porque é claro que nem todos os países do mundo participam dessas conferências, existem tratados internacionais sobre vários aspectos, inclusive sobre educação, mas nem todos os países do mundo assim não participam, são signatários desses acordos internacionais. A partir disso, a partir desta conferência que estabeleceu normas básicas, orientações para o mundo todo, vão ser criadas, vão ser geradas 3 tipos de reformas educacionais mundo afora. Um tipo de reforma que vai priorizar pela competitividade entre as pessoas, entre os países, entre as escolas. Uma que vai buscar a questão da equidade, que essa educação seja mais justa, e uma que, infelizmente, é a que vai imperar na América Latina, que é uma reforma que tem um imperativo financeiro. Ou seja, existe uma condicionalidade financeira. Que condicionalidade é essa? O pagamento das suas dívidas externas, ou para garantir que esses países pagassem as suas dívidas externas. Então, é tipo assim, e aí o texto vai falar muito depois sobre Banco Mundial, né? E o Banco Mundial, por exemplo, ele vai emprestar dinheiro para você financiar não só a educação, como outros projetos do país, de infraestrutura, de tudo, mas ele condiciona isso a uma aplicação na educação e condiciona a questão de honrar a sua dívida externa. Então, se um país, por exemplo, pega um grande financiamento, para ajudar a potencializar a sua educação, pega esse empréstimo, não faz bom uso dele, sua economia entra em descompasso e ele não consegue honrar com as parcelas dessa dívida, então os organismos internacionais, através do Banco Mundial, eles param de financiar. Então, por isso que existe uma condicionalidade aí, tá certo? No Brasil, como é que isso vai chegar aqui para nós, né? Chega no sentido de uma descentralização. Ou seja, cada ente federado, as 3 esferas do governo, né? A municipal, estadual e federal, elas vão dividir entre si as responsabilidades da educação. Então, o ensino fundamental, ele sai, por exemplo, de competência, de responsabilidade dos estados para os municípios. E aí eu coloquei a ressalva que o texto traz, que nem sempre tem condições para isso, né? Algumas vezes, essa divisão, essa partilha, essa descentralização, ela é positiva, certo? Mas ela é positiva quando você dá condições a isso. Porque, assim, na divisão da questão dos impostos, a maior parte dos impostos vai ficar com quem? Com o governo federal. Então, você tem uma fatia de impostos que vai para os municípios, você tem outra fatia que vai para os estados e uma grande fatia que vai para o governo federal. Então, não adianta, por si só, simplesmente achar que para melhorar o ensino básico, você passa pelos municípios. Davi, professor, você concorda com isso? Eu concordo. Por quê? Porque quem conhece a realidade de cada município, de cada escola,
são os integrantes daquela comunidade. Então, por exemplo, a gente está falando, eu moro em Parnamirim, né? A FACEM, a central é em Natal. Essa turma é de Serra Caiada. Realidades distintas. A realidade da escola, da população, do perfil do aluno de Serra Caiada não é o mesmo de Parnamirim. E o de Parnamirim não é o mesmo de Natal. Então, quem é que vai entender disso e melhor poder gerir os recursos? Os municípios, as suas prefeituras, as suas secretarias municipais de educação. Eu não vou entrar aqui no mérito de questão de gestão de dinheiro, se ela é boa, se ela é ruim. A descentralização em si, onde o município passa a fazer a gerência do ensino fundamental, ele, para mim, é muito, muito bem vista por isso. Agora, aí as gestões realmente, às vezes, não facilitam muito. E aí, assim, quando eu digo que nem sempre tem condições, depois eu vou corrigir essa fotografia aí, é que precisa realmente dar ao município o poder econômico e a autonomia financeira para que ele gaste o dinheiro destinado à educação com a educação. Então, não adianta dizer, toma, município, agora toma que o filho é teu. Sim, mas cadê os recursos para isso? Tá? Então, é bem complicado essa questão de apenas transferir a responsabilidade sem dar as condições financeiras. O texto vai nos trazer que essa descentralização que eu citei, ela acontece, mas ela não é uma garantia de uma gestão democrática. E aí eu me remeto à pergunta que eu fiz no começo para vocês, né? Se vocês tinham percebido isso ao longo do texto, como o Brasil, que é um país, a gente está falando de estado e de município, que tem que obedecer ao governo central, por exemplo, a Brasília, as determinações do Ministério da Educação, mas como essa descentralização, ela não garante uma efetiva gestão democrática. Por quê? Vamos voltar aqui, tá? Por quê? Porque lá na Conferência da Tailândia, em 1990, existem ali a pactuação de compromissos mundiais, de regras a serem seguidas, de regras a serem obedecidas. E a responsabilidade de aplicar isso, como a gente diz popularmente, na ponta, né? Lá onde a educação se faz. Então, ocorre a descentralização, mas não essa efetiva gestão democrática. Porque a escola, independente de fazer parte, vamos lá, a escola, independente de ser da capital do estado, Natal, de um município como Parnamirim, que está bem próxima, ou de um município como, sei lá, Caicó, por exemplo, ele vai estar atrelado a obedecer a essas questões que foram definidas de nível internacional, tá certo? Então, dessa forma, existe uma diminuição da qualidade da educação. Por quê? Porque você é obrigado a aumentar o número de vagas por conta da descentralização, mas você tem uma diminuição dos investimentos. Vou voltar aqui, né? A última frase, ensino fundamental, dos estados para os municípios, nem sempre com condições, nem sempre tem essas condições, que é justamente o que está nos remetendo aí essa segunda linha, esse segundo tópico. Então, tem a diminuição da qualidade, por quê? Porque quando você aumenta o número de vagas, você precisa captar mais recursos para garantir a construção e reforma de mais escolas, a reforma das unidades já existentes, a compra de material escolar para um número muito maior de estudantes, as condições de trabalho para os professores, e aí vem a contratação dos professores. Que professor é esse? É o professor que é concursado, ele é um professor de um processo seletivo, ele é um professor que vai dar aula sobre apenas como estagiário e é responsável por uma turma. Então, não tem como você garantir, né, a questão de aumentar a qualidade se você não aumenta o investimento. Então, dessa forma, o texto vem nos trazendo que há, sim, uma regulação estatal. Vou voltar aqui, só para a gente lembrar do título aí que eu expliquei no começo, a Constituição do Estado Avaliador,
Ou seja, como é que se forma, como é que se cria esse perfil avaliativo do Estado. E ele vem se formando dessa forma que eu estou explicando, né? Com essa descentralização, com essa gestão democrática que não acontece, com essa diminuição dos investimentos e, consequentemente, diminuição da qualidade da educação. E isso vai caracterizando essa questão dessa regulação estatal. Então, o Estado, né, através do Ministério da Educação, governo federal, ela vem controlando os sistemas de ensino e responsabilizando cada esfera por suas competências, por suas áreas de atuação. Repito, a princípio isso é uma coisa positiva ou negativa? Para mim, positiva, porque isso ocorre essa descentralização. Mas, como eu já expliquei, infelizmente isso não significa uma gestão democrática e com a diminuição dos investimentos fica difícil você cobrar, fica fácil você exigir, né, mas fica difícil para o município lá no final da linha, digamos assim, sem apoio técnico e sem recursos, garantir essa qualidade. Então, passa a existir uma preocupação com os resultados. Então, vamos lá. Como é que está o aluno que sai do 5º ano? Como é que sai o aluno que está em condições de leitura e escrita, de matemática, que o aluno sai da antiga alfabetização, hoje 1º ano. O aluno que termina o Fundamental 2. Então, começa a ter um olhar sobre esse resultado, de como é que está esse aluno, que são o iníciozinho aí dessas avaliações institucionais. Mas o grande problema é que está se focando no final, no resultado, e não no processo. Então, o governo, ele vai avaliando, ele não vai avaliando se ele conseguiu dar as condições, se houve greve ou se não houve, se houve reposição de aulas ou se não houve, se, por exemplo, a escola dispunha de um laboratório de ciências, se a escola participou, foi incentivada a participar de alguma Olimpíada de matemática, de língua portuguesa, do apoio das condições de trabalho, não só dos professores, mas dos técnicos de apoio, que fazem parte do processo como um todo. Não, ele está preocupado em saber como está o aluno no final do 9º ano, no final da 3ª série do ensino médio, no final do 5º ano. Então, essas avaliações institucionais, elas vão ganhando corpo, mas se preocupando, olhando sempre para os resultados, e não no processo. O que nos leva a uma questão, uma lógica quase mercadológica, né? E aí o texto fala, olha, é uma lógica quase mercado, de competição mesmo, mas não deve ser encarada como uma lógica de mercado, porque a educação é um serviço social. Então, o caráter social, emancipador que tem a educação, ela não pode ou não deve ser encarada como uma questão de uma lógica de mercado. Embora, vou voltar aqui rapidinho, essas avaliações institucionais aí, que está no último termo dessa última frase aí, elas vão acabar criando o quê? Uma legitimação da competição entre as instituições. Então, quando você começa a avaliar não os processos para ajudar as instituições, mas os resultados, qual aluno está melhor, qual a turma está melhor, você acaba criando uma competição, uma espécie de ranking entre as escolas. Certo? Então, a avaliação, ela passa a ser vista, passa a ter uma importância para regular os serviços. Então, você controla esses serviços que são ofertados com base no resultado dessas avaliações. E o Banco Mundial, que eu já tinha citado no começo, né, vai, sim, ele está injetando dinheiro nesses países da América Latina, nesses países em desenvolvimento, e ele não quer simplesmente jogar o dinheiro, dar o dinheiro e dizer assim, não, façam aí o que vocês quiserem. Não, ele começa a pressionar, e aí volta a pergunta inicial, se vocês tinham percebido como essa questão da autonomia de avaliação das instituições de políticas públicas, na verdade, elas praticamente não existem, porque a gente está preso
a essas questões muito mais amplas, que estão muito mais longe da nosso poder de controle, mas ele vai querer monitorar a qualidade do serviço que ele está financiando. Então, aí vem essa ampliação dessa concepção de avaliação de instituição. E aí isso cria-se um corpo de uma legislação nacional. Vou voltar aqui rapidinho, que é justamente a constituição do Estado avaliador. Como esse Estado, o Estado brasileiro, o governo federal, cria, se constitui, se forma nesse Estado avaliador. E aí, basicamente, pela influência ou pela obrigação ou pela determinação dos organismos internacionais, que estão emprestando dinheiro, mas estão exigindo esse monitoramento de tudo que é feito. Tá bom? Aí, as políticas de avaliação no contexto brasileiro. Todas essas questões que eu vinha falando levam à consolidação do sistema de avaliação em todos os níveis de educação básica, de educação brasileira. Né? Que aí no próximo slide eu vou detalhar um pouquinho mais. Ele faz uma retrospectiva, ainda na década de 70, durante o regime, durante os governos, antes do governo militar, né, que o governo militar foi a partir de 64, mas antes disso, você já tem uma preocupação, já tem um olhar sobre pesquisas, sobre avaliações desses testes psicológicos, pesquisas psicológicas, para ver como esses testes que estão sendo aplicados, se eles estão de acordo com o que o governo quer. Então, existe a questão de efetivação de estudos, de políticas, de programas financiados, de novo, pelo Banco Mundial. Aí o texto nos traz uma ressalva, que infelizmente nós conhecemos muito bem, né? Independente do município que a gente mora, mas a gente sabe que em determinados governos, e aí às vezes do município, às vezes do governo do Estado, às vezes do governo federal, e eu não vou entrar no mérito, discutir política, não, a questão não é essa, tá? Mas às vezes a gente sabe que tem uns programas daquele determinado governo, A, B ou C, que são positivos, que estão dando certo, que estão dando bons frutos para aquele município, para aquela realidade. Só que o problema é que elas são descontínuas. Um governante que sucede algo que vinha dando certo, normalmente não, infelizmente, no nosso país, não tem a intenção de continuar com aquela forma. Diz logo que o programa ou o projeto precisa ser melhorado, que vai ser avaliado, que vai lá e lança outro, muda, e assim tem uma descontinuidade. Né? Então, essas avaliações, desde a década de 60, que já vinham acontecendo, tinham esse problema, o problema da interferência política. No final da década de 80, vem com mais força, de novo, essa questão da necessidade da avaliação, com crítica ao ensino da época, que era a questão do tecnicismo. E, ao final da década, eles fazem uma avaliação em 10 capitais brasileiras e vão retratar a baixa qualidade do ensino. Vale lembrar, gente, que assim, o Brasil, infelizmente, ainda, né, nos testes internacionais de educação, ainda deixa muito a desejar. A gente sabe que, infelizmente, a educação não é muito bem valorizada. E aí eu gostaria de deixar aqui uma reflexão com vocês sobre essa questão da educação pública, porque muita gente diz que joga pedra na escola pública, embora existam escolas de excelente qualidade no nosso país, públicas, mas, de uma maneira geral, diz assim, no público não funciona, a escola pública não funciona direito. E aí eu discordo totalmente dessa afirmativa, de que, por ser escola pública, está fadada ao fracasso ou a um trabalho mal feito. Discordo totalmente. Para mim, tudo passa por uma questão de gestão. Né? Então, vamos lá. A gente diz assim, o que são as antigas escolas técnicas, passadas, transformadas depois em Cefetes,
e depois hoje em IFs, né, que são os institutos federais, no Brasil todo, se não centros de qualidade de ensino, de laboratório, de gestão. Né? Se você pegar a avaliação dos cursos pelo MEC, as melhores universidades, quais são? As públicas federais. Então, assim, a questão não é porque é público que vai ser fadado ao fracasso ou que não vai ter uma qualidade. Não. A grande questão, a meu ver, é uma questão de gestão. Como essa gestão do recurso público, como esse recurso público está chegando naquela unidade escolar, seja ela do município, do estado ou da federação, ou federal, e como está sendo dado o controle desses recursos, principalmente, e a aplicabilidade deles. Então, quando a gente, na década de 80, tem essa implementação dessa avaliação e o diagnóstico da baixa qualidade de ensino, na década seguinte, o governo fez, opa, peraí, então a gente tem que avaliar melhor. Então, a gente começa a centralizar, assume a centralidade dessas políticas educacionais brasileiras. De novo, a questão da interferência do MEC, né, através do Ministério das suas normas, dos seus conselhos, dos seus conselhos de educação, para tentar, de novo, alinhar e melhorar essa qualidade de educação. Bom, a lógica é muito simples. A busca pela eficiência dos serviços. O problema está, vai buscar essa eficiência a partir de quê? Então, nós que somos educadores sabemos da importância do diagnóstico. Né? Então, assim, qualquer turma que a gente for trabalhar, a gente precisa, para um bom trabalho, para um bom desempenho profissional, fazer um levantamento diagnóstico daquela situação, do perfil dos seus alunos. Então, como a lógica é a eficiência dos serviços, o entendimento vamos fortalecer as avaliações externas. Porque através dessas avaliações é que a gente vai poder aferir a questão do conhecimento, das notas, de novo, a questão do ranking, que vai acabar existindo fatalmente nesse processo, e aí sim buscar pela eficiência. Ó, se tal unidade escolar não está reagindo bem, não está tendo um bom rendimento nas avaliações externas, é porque alguma coisa tem ali. Então, ele usa, de novo, não a avaliação do processo, mas a avaliação do final para diagnosticar essa questão da eficiência ou não dos serviços prestados. Qual é o problema de focar nos resultados? É que não permite a identificação dos problemas no processo, como eu já tinha comentado antes. Né? E aí, nesse fortalecimento de avaliações externas, a gente tem aí algumas avaliações, o texto vai nos trazendo, depois vocês leem com detalhe, né, para reforçar mais, mas aí a gente tem o SAEB, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, nos anos 90, o Enem, que veio para substituir, depois de alguns anos, a questão dos vestibulares, né? Cada universidade federal no país todo tinha a sua própria prova, que eram os vestibulares. E o governo implementa o Enem, algumas universidades começam a adotar ou não essa nota como sendo válida, depois você tem um período, se eu não me engano, de uns 2 anos, onde concorria com as 2 notas, você podia fazer o Enem e os vestibulares, e hoje em dia praticamente todas as universidades usam a nota do Enem, desse Exame Nacional do Ensino Médio, como critério de entrada nas faculdades. Tem o ENAD, que vocês fazem, né, que é o Exame Nacional de Desenvolvimento e Desempenho do Ensino Superior. Depois a questão da educação de jovens e adultos, o sistema de avaliação do sistema e a questão do ensino superior e a prova Brasil. Então, vamos lá, voltando de novo aqui para o slide, a constituição do Estado avaliador. Como é que se constitui? A partir de uma influência externa, de uma conferência mundial, e você tem aí um dos tipos de reforma, que foi aqui a questão financeira, vai impactar na questão da educação, mas eles começam a perceber que precisam avaliar cada vez mais.
apostando na avaliação do resultado e não do processo. Então, aí, nesse slide, né, você tem já, de forma consolidada, e bem sucinta, como foi essa consolidação. O sistema avaliativo brasileiro, dos sistemas de ensino de maneira geral, seja ele educação básica, ensino médio superior, está aí elencado aí, linha por linha, e como dá esse panorama de como foi como é essa questão da avaliação. E aí o texto nos traz, ao final, uma reflexão sobre o Plano de Desenvolvimento da Educação, que foi em 2007. Então, o texto nos traz como forma positiva, claro que tem algumas críticas, nessa questão desse Plano de Desenvolvimento da Educação. É um plano criado para enfrentar, para melhorar a qualidade da educação brasileira. Então, ele é um acordo colaborativo de esferas do governo, município, estado e governo federal. Então, tem um plano de metas, aí, um plano de ações em conjunto, e traz o IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, onde aí você vai, de novo, criar um ranking, mas, de certa forma, aí você começa a tentar olhar não apenas o resultado, começa a olhar a questão do processo. Quando você tem essas metas, esse plano de ações, essa questão desse acordo colaborativo, você deixa de olhar apenas o resultado e você passa a ter uma preocupação mais com o processo. Então, tem altos e baixos, tem críticas também ao plano, ao PDE, mas, de uma maneira geral, foi uma coisa positiva em busca dessa qualidade da educação. Certo? Então, eu gostaria de ouvir um pouco vocês, se vocês conseguiram ler o texto, se gostariam de comentar alguma coisa, o que é que vocês me dizem aí? O que foi que me chamou mais a atenção no texto? Abram seus microfones aí, vamos trocar uma ideia. Quem me diz algo? Gostaria que eu retomasse alguma parte do texto. Eu gosto de fazer a apresentação por slides, porque vai, de certa forma, orientando você. Quando terminar a aula, eu já coloco o slide lá no grupo da turma de Serra Caiada, e essa gravação já vai estar disponível com a minha fala, com a minha orientação, amanhã. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? A parte da política de avaliação que vem a descontinuidade governamental e política. Isso foi o que... Boa noite, Alexandre. Isso foi o que lhe chamou mais a atenção ou que você não entendeu bem? Né? Isso me chamou... Não, isso foi o que me chamou mais a atenção. Porque tá. No início de tudo, na reunião de 1990, aí vem as reformas educacionais. E é estranho como o Brasil ele não enfrentou isso politicamente, continua cada um com seus próprios interesses e esquecendo a educação. Esse é o meu ponto de vista. Não, perfeito. Você está certíssimo. E aí, Alexandre, é quando a gente percebe que o que falta é a educação como um plano de Estado, né? Não como um plano de governo. Governo, assim, o governo de plantão. E, nesse sentido, a gente tem que lembrar sempre, Alexandre, que governar pessoas instruídas, governar pessoas cultas, dá um trabalho danado. Então, assim, nós somos professores. Se eu passasse uma pergunta, que tipo de aluno você gostaria ou você contribui para criar, Adla, Alexandre e Marília, e os outros da turma, em algum momento do seu texto, você diria assim, o aluno crítico, reflexivo, pronto. Só que a gente tem que lembrar que um aluno crítico, reflexivo, ele dá trabalho, porque ele vai argumentar e contra-argumentar qualquer coisa. Então, assim, a gente sabe, por exemplo, Alexandre, eu já passo a palavra para você, só um instante. Aqui no Nordeste, por exemplo, que você tem a política do toma lá da cá, na época das secas, na época da eleição,
Isso continua e a gente sabe. Então, assim, que interesse você tem realmente de criar um povo culto com uma educação de qualidade? Você acha que esse povo culto de qualidade aceitaria desmandos e absurdos que acontecem a nível de Brasil? Né? Então, infelizmente, essa descontinuidade política é uma realidade do Brasil. É até uma coisa que a gente percebe feita quase que de propósito. Mas você quer complementar mais alguma coisa? É verdade. Isso aí o senhor entrou num assunto que é seríssimo, né? A descontinuidade, eu iniciei falando que cada um procurando seus próprios interesses, mas é intencional. É mais fácil você criar um povo que não tenha estudo do que um povo culto, né? Essa é a grande realidade. E no final do texto vem dizendo também da parte da corrida de financiamento. Então, basta fazer você estar bem colocado no ranking, que seu financiamento, a entrada de capital, será maior. Mas a qualidade, pouco importa, porque a realidade é a descontinuidade do crescimento. É a grande realidade que vivemos. E eu sou do Rio. E a cultura, o choque cultural que eu tive foi muito grande nessa parte de estudo, né? Aqui no Rio Grande do Norte. Perfeito. Eu não sei se você tem conhecimento, Alexandre, mas há alguns anos atrás, no alinhamento dessa questão para garantir os financiamentos, o que é que o governo fez? Sabe? Que era a questão dos ciclos. Então, assim, o Banco Mundial, com a visão disso aí que você muito bem colocou, de focar no resultado, de querer isso, de exigir, e você consegue financiamento se você tiver bons índices. Qual foi a grande solução? Não, vamos maquiar isso aqui. Então, assim, não se reprova mais, não se reprovava. Então, o aluno criava um ciclo de primeiro, segundo, terceiro ano, e aí depois o ciclo 2 de quarto, quinto e sexto, e formava uma bola de neve. E aí os índices de reprovação caíram de forma drástica. Mas caíram por quê? Porque foi uma estratégia, né, para você não comprovar o baixo nível de ensino na progressão do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro e assim por diante. E aí você tem os ciclos para dar uma maquiada nisso e garantir o financiamento do Banco Mundial. Desse jeito. Desse jeito que o senhor falou. Com certeza. Estamos vivendo isso. A busca do financiamento e não da qualidade. Isso. Perfeito. Perfeito. O próximo, amanhã vou colocar um outro texto que vai falar justamente, e a gente vai conversar um pouco mais na próxima aula, próxima segunda, sobre essa parte do financiamento. Né? A disciplina é planejamento, políticas públicas, então eu procurei fazer uma seleção de textos que falasse um pouquinho, como a gente só tem 4 encontros, que pudesse nos dar uma visão sobre isso aí. Aí amanhã eu vou estar colocando um texto sobre essa parte de financiamento para a gente discutir na semana que vem. Mas muito boas suas colocações, parabéns. Obrigado. Pois não? A paz, boa noite. Tá bom. Mais alguém gostaria? Muito obrigado. Nada. Eu é que agradeço a sua participação. Vocês gostariam de comentar mais alguma coisa? Não, por mim só. Ok. Então, eu agradeço a participação de vocês. Amanhã posto o link dessa videoaula, desse debate que a gente teve aqui, para que outros possam assistir. E já os slides que eu utilizei de hoje já está no grupo, tá bom? Então, fiquem bem, fiquem todos com saúde. Uma boa noite a todos e até a semana que vem. Certo? Tudo de bom para todos. Certo.